Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias da semana com as notícias nas informações na medida certa desta e também das semanas anteriores. Você pode acompanhar com mais detalhes através de sua audiência, que agradecemos, também através do Facebook Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo ainda no YouTube. Você que é uma pessoa que gosta de informações impressas atualizadas constantemente, nós temos no Facebook a Hora da Notícia. Você que está aí na Bahia, obrigado pela sua audiência na TV A Paixão da Bahia e continue conosco porque hoje temos destaques especiais em nossas manchetes. Sempre contando e agradecendo o apoio de Opalhão Artesanatos, que está no Brás, ali na rua Oiapoque, número 101, há mais de 57 anos, trabalhando com artesanato natural, oferecendo tranquilidade com pronta entrega e também mais de 3.000 itens para a decoração de sua casa. Com essas informações em pauta, vamos então às nossas principais manchetes de hoje. Quarta alta seguida no setor de serviços aconteceu no mês de agosto. Infraestrutura tem plano para expandir o transporte ferroviário de passageiros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara um edital exclusivo para startups para o homem do campo. Outubro Rosa é um mês dedicado a compartilhar informações sobre o câncer de mama. Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas com certificado apresentando a bandeira azul. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias para você já já. Opalhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. Opalhão Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos a edição do Tele Brasil Notícias falando sobre a questão de concurseiros que vão ter mais chance de serem chamados nos processos seletivos quando se tem mais de uma etapa de concurso. Vamos observar. Concurseiros que desejam seguir a carreira policial já sabem, além de estudar muito, é preciso suar a camisa. Especialista em preparação física para concursos, Rafael explica que o teste de aptidão física é igualmente importante e desafiador quanto à prova objetiva. É uma fase do concurso que reprova muito. Se você pegar aí diversos concursos, tiveram índices de reprovação de 40% a 50%. As pessoas negligenciam muito e só descobrem isso quando chegam no dia da prova, que já é tarde.
Tranquilidade para fazer uma boa prova é tudo que a Larice quer. Ela já foi aprovada na etapa objetiva para policial penal em Brasília e agora treina pelo menos 4 vezes por semana com o Rafael para encarar o TAF. A concurseira sabe que tem uma batalha longa pela frente e não pensa em desistir. O concurso para a área policial, ele tem mais fases. Então, costuma demorar um pouco mais até homologação, depois nomeação e posse. Quem está se preparando para enfrentar provas de concursos como a Larice pode se beneficiar com algumas mudanças este ano. Um decreto sancionado pelo governo federal alterou algumas regras para concursos públicos e amplia o limite de candidatos considerados aprovados em seleções com mais de uma etapa, concurso de formação, por exemplo. A partir de agora, a aprovação de candidatos pode se dar até o triplo do número de vagas originais para concursos realizados em mais de uma etapa e com mais de 30 vagas. É um período longo até o final do concurso, mas concurseiros aprovados chegarem até o final e terem a oportunidade realmente de ter o esforço é muito importante para a gente. Vamos agora falar do setor de serviços, que cresceu no mês de agosto e justamente já apresenta a 4ª alta seguida. O volume de serviços cresceu 0,7% em agosto comparado ao mês de julho. É a 4ª taxa positiva seguida, com ganho acumulado de 3,3%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE. O acumulado do ano chegou a 8,4% e o acumulado nos últimos 12 meses passou de 9,6% em julho para 8,9%. 3 das 5 atividades pesquisadas acompanharam o resultado positivo do índice geral. Os destaques foram para outros serviços, com 6,7%, serviços prestados às famílias, com alta de 1%, e os serviços de informação e comunicação, com um avanço de 0,6%. O que impulsionou o setor de informação e comunicação foram as telecomunicações, portais e provedores de conteúdo pela internet e licenciamento de software. Vamos falar de economia, justamente deflação. Pela 3ª vez, então, consecutiva, ocorreu a deflação no país. Houve queda nos preços dos produtos. Isso aconteceu no mês de setembro. E segundo o IBGE, a inflação oficial registrou menos 0,29%. Vamos observar. É a 3ª deflação seguida no ano. A inflação oficial, medida pelo IBGE em setembro, ficou em menos 0,29%. O grupo de transportes, com menos 1,98%, é o principal responsável por derrubar os preços do mês. E nesse grupo, os combustíveis, em particular a gasolina, com queda de 8,33%, foi quem mais impactou. Para mim, que eu rodo no Uber, deu uma diferença de R$200 por semana. Tá quase R$8, aí agora eu estou bastante 4,62, 4,50 às vezes. Essa redução a gente está usando o dinheiro que a gente estava pagando a mais em outro benefício, né? Desde 1998, o Brasil não registrava 3 meses seguidos de inflação negativa. Além disso, o país também registra agora a maior deflação acumulada desde o início da série histórica, em 1980. De julho a setembro, foram menos 1,32%. As famílias estão tendo um poder de compra maior. Isso está alinhado com as políticas que o governo vem adotando, no sentido exatamente de segurar a inflação, de um lado, e estimular o crescimento da economia. Segundo o IBGE, além dos transportes, outros grupos também apresentaram inflação negativa em setembro. Os principais foram comunicação, com menos 2,08%, alimentação e bebidas, com menos 0,51%, e artigos de residência, com menos 0,13%. Em 2022, a inflação acumulada até setembro é de 4,09%. O preço do leite subiu bastante aí desde o início do ano, né? E a partir de agosto a gente observou uma redução de forma mais intensa agora no mês de setembro, já que a gente já está entrando aí no final do período de entre-safra,
acaba aí mais ou menos em setembro, outubro, e com a melhora das chuvas, a melhora da produção e, consequentemente, a melhora da oferta que é colocada no mercado. Saúde. Tivemos aí o Dia Nacional da Vacinação, que foi dia 17 de outubro. O programa de imunizações existe em nosso país desde o ano de 1973 e oferece 22 vacinas para toda a população. Há 4 anos, era o Caleb que estava no colo do pai recebendo a primeira dose da vacina pentavalente, que protege contra meningite e tétano. Hoje, além de se vacinar, ele também ajudou a consolar a irmãzinha Olivia. Apesar do choro, ele aprendeu a importância da imunização. É só não chorar. Para o pai, a vacinação é a forma mais eficaz de evitar doenças e proteger os filhos. Ele sempre tenta manter a caderneta de vacinação atualizada. A gente sempre está em dia com as vacinas, sempre procura ver qual é a campanha vigente, as datas, e aí a gente sempre tenta trazer. Toda a população pode se vacinar gratuitamente nas mais de 38 mil salas de imunização localizadas em unidades básicas de saúde como esta aqui. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças, como a varíola, a cachumba, a poliomielite e, mais recentemente, a Covid-19. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunizações é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como referência mundial. São 22 tipos de vacinas ofertadas pelo SUS a todas as faixas etárias. Além disso, são feitas várias campanhas anuais para a atualização da caderneta de vacinação. A gente tem vacinas para todas as faixas etárias. Um exemplo é a BCG, que é quando a criança nasce, até a vacina de influenza para os idosos. Segundo o Ministério da Saúde, são aplicadas uma média de 100 milhões de doses por ano. O SUS tem capacidade de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. Porém, quando os pais não levam os filhos aos postos, gerando baixas coberturas vacinais, isso pode causar a reintrodução de doenças já erradicadas. Muitas pessoas não sabem o problema que a poliomielite causa, o problema que ela vem a acarretar nas crianças e o óbito que causa e o sofrimento nas famílias que isso vem a trazer. Então, muito do que a gente vem trabalhando é resgatar a importância de não deixarmos essas doenças antigas reemergirem no nosso país. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Queremos lembrar sempre que o Palhão Artesanato está há mais de 57 anos aqui no Brás, na rua Oiapoque, hoje em novo endereço número 101, e tem também a loja no número 89. Mas o destaque principal é que ele trabalha com artesanato natural. Você que busca então aquela tela em palhinha, você vai encontrar lá. Aquela tela para pergolado em tamanhos e diversidade, você vai encontrar em O Palhão Artesanatos. Lembrando que ele atende a todo o Brasil, você vai consultar a sua informação, pode fazer seu pedido via WhatsApp ou pode ir até lá. E lembrando então que você que utiliza o WhatsApp, ele tem 3 formas de você entrar em contato via WhatsApp, que é o 95265-8255-56 e também o 8258. E o atendimento dele acontece das 8 horas e 30 minutos até as 17 horas. Então você ligando lá, você vai ter aí orientação sobre as matérias-primas para decoração, para forração de cadeiras, portas de armário, enfim, é o artesanato natural. E ele está então repetindo em novo endereço. Tem alguma dúvida? Acesse o site opalhão.com.br. Vamos falar de infraestrutura, porque em uma entrevista do programa A Rádio A Voz do Brasil, o ministro da Infraestrutura falou sobre o plano para expandir os transportes ferroviários de passageiro e as locomotivas elétricas.
Que nós vamos agora, no mês de novembro, trazer também uma política nacional de fomento ao transporte ferroviário de passageiros. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos 3 anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de 200 bilhões de reais nas ferrovias, junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Quando a gente está falando de tirar os caminhões das estradas e fazer com que essa produção, essa grande produção brasileira, que é a commodity brasileira, que tem grandes volumes, né, e baixo valor agregado, a gente garante então uma redução muito grande da emissão de gases de efeito estufa. Nós lançamos um programa de frota verde para que nós possamos trocar nossas locomotivas elétricas, e aí isso tem sido uma tônica no mundo e o Brasil sai à frente também nessa agenda. Vamos falar do nosso dia a dia, agora falando do quê? Da venda de carne moída, que vai ter nova regra e começa essas regras a partir de novembro. Então vamos observar quais são. A carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas e é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor 1 quilo. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então, você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, descongelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. As regras não valem para a carne moída dentro dos açougues, como aqui, e também nos supermercados. Se aplicam apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos às lojas. O novo regulamento vem assegurar a qualidade e a segurança dos produtos, além de garantir transparência aos consumidores. Essas regras que estão colocando agora aí para o frigorífico moer uma quantidade, visando qualidade, acho que são regras que são boas, né? Acho que a vigilância está sempre atenta a criar normas que realmente garantam o controle da qualidade, né? As novas regras entram em vigor a partir de 1º de novembro e os produtores terão prazo de 1 ano para se adequar às novas condições. O produto sempre tem que estar em inspeção, né? E aí a questão do aprimoramento dessa qualidade é importante. Tudo aquilo que vem para beneficiar, para melhorar para o consumidor é uma boa ideia. O prazo para atualização de dados no cadastro único, este foi prorrogado por mais 30 dias. Então não perca tempo, faça seu cadastro único. Se bem que está bastante complicado, que tem muita gente na fila buscando também atualizar os seus dados. Por isso, fique atento, você aqui de São Paulo e outras regiões, para não perder esta oportunidade de ter aí o seu benefício do Auxílio Brasil e outros benefícios. É isso mesmo, né? Agora, os inscritos têm até o dia 14 de novembro para atualizar os dados, né? Esse procedimento deve ser feito pelas famílias com o cadastro revisado pela última vez em 2016 ou 2017, né? De acordo com o Ministério da Cidadania, né, esse processo ele vem em andamento desde fevereiro deste ano e envolve cerca de 8 milhões de famílias, né? E quem for convocado para averiguação e revisão, né, desses dados deve comparecer a um centro de referência em assistência social, né, os CRAS, ou ainda a um posto de atendimento do cadastro único no município. A atualização, né, Renata, é fundamental para garantir, né, que as informações do cadastro único estejam de acordo com a realidade das famílias atendidas, né, por meio desse cadastro, que são viabilizados, né, diversos programas sociais do governo, né, como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica, entre outros, né. Para saber, né, se os dados estão atualizados,
o beneficiário pode acessar o aplicativo CadÚnico, que está disponível para download no portal gov.br. Saúde. O Instituto Nacional do Câncer estima que, no Brasil, poderemos ter mais de 16 mil casos de mulheres com câncer de colo do útero neste ano. Esta informação é bastante importante, por isso vamos observar. Por causa da pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer o exame que é oferecido de graça pelo SUS, que previne o câncer do colo do útero, mais conhecido como Papa Nicolau ou preventivo. Dona Maria Verônica, de 70 anos, é uma delas. Veio a epidemia, né? Aí fiquei sem fazer. O câncer do colo do útero se dá pela infecção de um tipo de vírus do HPV, que é sexualmente transmissível. Entre os sintomas, sangramento vaginal e dores locais. As formas de prevenir a infecção são vacinação e o uso regular de preservativo e ir ao ginecologista periodicamente. O Instituto Nacional do Câncer já estima que este ano o Brasil terá uma incidência de mais de 16.700 casos de mulheres com câncer do colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, qualquer lesão causada pelo HPV precisa de acompanhamento no serviço de saúde para tratamento e prevenção de complicações. Muita gente não tem informação, né? E acaba se acomodando. Vou fazer depois, faço depois. É um exame que, se você for tranquila, entendendo como é o exame, não é um exame ruim de fazer. A gente não gosta, né? Mas a gente precisa. Quanto mais cedo eu fizer, esse tratamento vai ser mais fácil de realizar. Isso que é o mais importante que a gente precisa explicar para todas as mulheres. Façam o Papa Nicolau. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E vamos falar de dinheiro em nossa economia, porque a Caixa Econômica começou a pagar a complementação do abono salarial para cerca de 1 milhão de trabalhadores. Com isso, o reaquecimento da economia está aí presente em atividade, principalmente agora, ao chegar ao final de ano. São valores que não foram retirados referentes aos exercícios de 2016 a 2020 e também de revisão de origem judicial. O crédito será feito diretamente para quem tiver conta na Caixa ou em poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem. O valor médio a ser pago é de R$ 398 e o máximo é de cerca de um salário mínimo. As parcelas não creditadas em conta vão ficar disponíveis até o dia 29 de dezembro. Vamos agora falar do Pix, que é uma coisa que atrai cada vez mais usuários, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica está estudando o pagamento da conta de luz por meio de ferramentas. E ela quer, inclusive, saber a opinião dos brasileiros. Sim, pagamento da conta de luz através do sistema Pix. Vamos observar. Poucos segundos e pronto. O Pix foi feito. Uma forma tão ágil de resolver transações financeiras, claro, deu super certo. Afinal, é um tipo de pagamento em tempo real e, melhor ainda, sem custo. Tanto que a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos confirma essa popularidade. Num período de 1 ano, o número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por Pix no mês cresceu 809%. Segundo o Banco Central, desde que foi criado em 2020, o Pix já movimentou 11 trilhões de reais. São mais de 457 milhões de chaves, mais que o dobro da população brasileira. Alan, dono desse restaurante em Brasília, conta que muitos clientes têm feito o pagamento por Pix.
como uma tendência global, né? As pessoas usavam muito a nota, papel, passou do papel para o plástico, cartão e agora está saindo para as coisas virtuais, né? Como as moedas virtuais e essas formas de pagamento através de aplicativos. É fácil explicar porque o Pix caiu na graça de todos. Esse ano, por exemplo, a Receita Federal incluiu o Pix entre as escolhas para acertar as contas com o Leão. Pagamentos de multas, inscrição do Enem ou taxa para emissão do passaporte também já são permitidos pelo governo. Ao todo, 40 órgãos federais aceitam a ferramenta. O próximo passo pode ser a conta de luz. Algumas concessionárias de energia elétrica já aderiram. A ANEEL, inclusive, abriu uma consulta pública para saber se o consumidor gostaria de ter o Pix como uma das opções de pagamento. Vamos falar agora do Auxílio Brasil, porque mais de 3 mil beneficiários do Auxílio Brasil já fizeram a solicitação de empréstimo no primeiro dia de oferta do consignado do programa junto à Caixa. O valor médio dos empréstimos é de R$ 2.500. Vamos observar. O empréstimo consignado com base nos benefícios do Auxílio Brasil já está disponível na Caixa Econômica Federal a partir desta terça-feira. A prestação máxima do empréstimo é de R$ 160, equivalente a 40% dos 400 previstos para o auxílio em 2023. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas, com um limite de juros de até 3,5% por mês. Os bancos podem oferecer prestações com juros menores, a depender da proposta. No total, 12 instituições estão autorizadas a oferecerem essa linha de crédito. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, anunciou que a taxa será de 3,45%. Segundo o banco, a ideia é ajudar esse público a fazer um crédito consciente. Quando a gente troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata e a gente trabalha essa educação financeira, eu entendo que a gente atende o nosso propósito e a nossa missão social. Para contratar, os clientes da Caixa devem estar com o benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias. O empréstimo pode ser contratado nas agências, correspondências lotéricas ou no aplicativo Caixa Tem. O crédito ele fica disponível em até 2 dias úteis depois da averbação, né, ou seja, da gravação do valor da parcela no auxílio, e ele é acreditado na mesma conta que recebe o auxílio. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. A ausência de testemunha e de perícia sobre assinatura invalida um testamento de próprio punho. Vamos observar com atenção este caso. É uma coisa que pode acontecer em nossas famílias. Foram estabelecidos pela terceira turma do STJ os critérios essenciais para reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento escrito de próprio punho. Entre os elementos estão a leitura e a assinatura do documento na presença de testemunhas ou a declaração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua ausência e a aferição técnica da veracidade da assinatura atribuída à testadora. O caso julgado começou quando os irmãos da autora da herança ajuizaram a ação para reconhecimento da validade do testamento, a qual foi julgada procedente apesar de controvérsia sobre a assinatura. Alegando a existência de diversos vícios, uma das irmãs, que foi excluída da partilha dos bens, apelou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas teve o recurso negado, sob o argumento de que o juiz poderia mitigar um possível excesso de rigor formal, desde que fosse assegurada a última vontade da testadora. Segundo o acórdão, a médica que acompanhou o tratamento da autora da herança atestou as suas condições mentais e uma outra pessoa confirmou a sua vontade de testar, reconhecendo tanto a assinatura como a grafia no documento. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que o documento teria sido escrito de próprio punho pela autora da herança sem a leitura perante testemunhas, desobedecendo o que prevê o Código Civil, e ponderou também que não foi utilizado o instrumento alternativo para suprir a falta de testemunhas. Ao dar provimento ao recurso especial da irmã excluída da herança, a ministra ressaltou ainda que não houve apuração adequada sobre a veracidade da assinatura, o que seria imprescindível mediante produção de prova pericial.
Queremos lembrar você que o Palhão Artesanatos tem aquela matéria-prima, tem também uma linha completa de mais de 3.000 itens para você, no final do ano aí, dar de presente, para você aí ter aquelas cestas para presentes de Natal, cestas para colocar aí alimentos e outros itens mais, além também da parte de lustres, você encontra lá leques, você encontra bolsas em diversos formatos, mas o Palhão Artesanatos está na rua Oiapoque, número 101, há mais de 57 anos, trabalhando sempre com artesanato natural. Então não esqueça, você que quer entrar em contato agora mesmo, 95265-8255, esse é o WhatsApp. Tem o 8256 e tem o 8258. Lembrando também que ele atende a todo o Brasil e está localizado na rua Oiapoque, número 101. Falamos de O Palhão Artesanatos. Vamos falar agora com você que está aí na agricultura, pecuária e abastecimento, porque o Ministério, então, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está preparando um edital exclusivo para startups com a meta de ajudar o homem do campo a usar ferramentas digitais nesse setor por meio de projetos, como o projeto Agro Nordeste Digital. Vamos conhecer. O semiárido brasileiro ocupa 12% do território nacional. É um pedaço do Brasil e guarda um grande potencial na agricultura, que pode ser expandido com o uso da tecnologia. Temos as condições de terra mais pobre, temos uma grande irregularidade nas chuvas. Então, para produzir nessas condições, nós precisamos de muita tecnologia. Para impulsionar o uso da tecnologia e da inovação no campo, o governo federal conta com o projeto Agro Nordeste Digital. O programa busca mapear as necessidades de quem produz no semiárido brasileiro e já chegou a 31 mil pequenos e médios produtores de frutas da região. E muitos utilizam as ferramentas digitais como peças para alavancar os negócios. É um projeto de extrema importância para a cadeia de fruticultura. Somente 14% dos produtores têm acesso a uma tecnologia de uma maneira mais difundida. Tudo isso resultará numa operação que economizará água, defensivos, fertilizantes, energia elétrica, mecanização, etc. Instituições como empresas e universidades dão apoio para serem colocadas em prática soluções tecnológicas. A Embrapa, o Sebrae e o Banco do Nordeste também são parceiros do Agro Nordeste Digital. Até agora, foram feitas 709 mil operações de crédito em 230 municípios. E neste mês de outubro, um edital vai selecionar startups voltadas para o agronegócio na região. Novos chamamentos de startups onde a gente possa ter, de fato, a demanda, a dor do produtor, a dor da cooperativa, da associação, sendo colocada à mesa para que vários interessados, academia, setor privado também possam enfrentá-las. Saúde. Pois é, vivemos em pleno mês de Outubro Rosa e falando ainda de saúde, que é um mês dedicado a compartilhar informações e conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama. No Rio de Janeiro, um exemplo, uma instituição oferece a rede de apoio e atividades com meditação e ginástica. Vamos conhecer. É apalpando a mama que Tereza desconfiou que algo poderia estar errado. Ela tinha esperança que não fosse nada mais grave, mas o nódulo era um carcinoma ductal invasivo, o tipo mais comum de câncer de mama. Junto com o diagnóstico veio a descoberta de uma rede de acolhimento e de novas perspectivas. No fim deu tudo certo. Eu encontrei médicos maravilhosos que me orientaram super bem, então eu consegui passar por tudo isso, penso eu, de uma forma mais leve. Tereza ajuda e é ajudada pelo Instituto Zen Câncer, instituição que oferece gratuitamente rede de apoio e atividades como aulas de yoga restaurativa, meditação, reiki, florais e ginástica. O grupo conta com 100 voluntários e atua também com familiares de crianças com câncer. A iniciativa foi criada por Luciana depois que ela própria passou por tratamento de um câncer de mama. Os pacientes oncológicos não tinham acesso a essas práticas que trazem bem-estar e ajudam a aliviar os efeitos colaterais do tratamento. Então, quando eu terminei meu tratamento, eu resolvi montar
um projeto que pudesse levar essas práticas gratuitamente para os pacientes oncológicos. O Instituto Nacional do Câncer estima que, neste ano, o Brasil deve registrar mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Quase 30% deles poderiam ser prevenidos a partir de cuidados com a alimentação, atividade física e controle do peso corporal. A recomendação do Ministério da Saúde é que a cada 2 anos, todas as mulheres entre 50 e 69 anos façam mamografias de rotina. E em todas as idades é preciso atenção aos sinais do corpo. O caroço diferente da ondulação normal da mama, ele chama muita atenção. 90% dos casos de câncer de mama aparece com esse tipo de caroço. Então, com essas características, qualquer faixa etária, a mulher deve procurar um médico para uma avaliação. Muito bem, você vai viajar, né? E quais são as obrigações da empresa aérea, no caso, em caso de atraso e cancelamento dos voos? Será que elas têm obrigações? Vamos conhecer. O Agtônio, que mora em Brasília, teve 2 voos cancelados no mesmo fim de semana. Um deles foi no último domingo, quando um acidente em Congonhas interditou a pista e interrompeu a operação por mais de 9 horas. O meu voo estava marcado para as 16 horas, quando foi por volta das 21, eu recebi um e-mail dizendo que seria remarcado para o dia seguinte às 6 da manhã. Eu aceitei a remarcação, porém eu tive que sair do aeroporto por conta própria, procurar uma hospedagem, porque estava impossível até conseguir informações lá no aeroporto naquele dia. As empresas devem informar imediatamente se houver atraso, cancelamento ou a interrupção do serviço. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados. Em caso de atraso superior a 4 horas ou cancelamento, a empresa deve oferecer reacomodação em outro voo disponível, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha é do passageiro, e oferecer assistência material de forma gratuita, de acordo com o tempo de espera. Caso o atraso ultrapasse 4 horas e haja a necessidade de pernoite do passageiro naquele aeroporto, a companhia tem o dever de custear a sua hospedagem. Caso seja um passageiro que resida naquela localidade, logicamente ele não vai precisar de uma hospedagem, mas aí nesses casos a companhia tem a obrigação de fornecer o transporte para que ele retorne à sua residência e retorne posteriormente da sua residência para o aeroporto. Quando a companhia aérea nega o embarque do passageiro em situações como mudança da aeronave por uma menor ou venda de passagens acima da capacidade, por exemplo, ela deve procurar voluntários que aceitem embarcar em outro voo em troca de vantagens, como dinheiro, milhas ou diárias em hotéis. Se não conseguir voluntários suficientes, o passageiro que tiver um embarque negado deve receber uma compensação financeira, além de reacomodação e reembolso integral. Quem não tiver o problema resolvido deve procurar os canais de comunicação da empresa aérea ou fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br. A partir dessas reclamações, as empresas elas passam a responder os consumidores e a tratar a demanda. Vamos falar de cultura, mas do registro das obras literárias ou científicas. Exatamente, quem quiser então registrar uma obra literária ou científica não precisa mais encaminhar a documentação pelos correios ou ir a um escritório de direitos autorais. Todo o processo já pode ser feito de forma virtual. Vamos conhecer como. Uma emoção, uma expressão, uma ideia inquieta que transborda até ganhar a folha de papel. Gosto muito de escrever sobre drama, tá? Sobre amor, sobre lembranças de infância. A Aurenice também usa a emoção e os desafios do dia a dia para se inspirar e escrever. Uma coisa que prejudica você, que eu assisto, aquilo me toca, vira uma poesia, uma coisa que prejudica a mim mesma. Para comprovar que uma obra é daquele autor ou artista, é preciso fazer o registro intelectual. E isso varia segundo o tipo de arte. Um filme, por exemplo, deve ser registrado pela Ancine, já uma música pela Escola de Belas Artes. Agora, se o caso é de uma obra de ficção, um livro, por exemplo, ou ainda uma peça de teatro que ganhe os palcos, neste caso, o registro deve ser feito pela Biblioteca Nacional.
Só que agora não é preciso mais pegar a estrada até lá ou ainda mandar a documentação pelos correios. É possível fazer isso pelo computador ou pelo celular, de forma virtual. Para ter acesso ao novo serviço, basta entrar na plataforma gov.br, fazer login, clicar em registrar ou averbar direitos autorais na Biblioteca Nacional, preencher os formulários e anexar a documentação e a obra. Depois, é só pagar a taxa e aguardar a análise do registro. Desde que o sistema começou de forma 100% online, no início de outubro, já foram realizadas cerca de 70 solicitações de registros. A gente trabalha com esse número de forma bastante satisfatória e surpreendente. E a tendência é aumentar. Registrar a obra garante que a criação intelectual estará protegida pelos direitos autorais. Você consegue, por meio de um registro, mostrar que aquela antecedência da obra é sua, aquela obra foi criação sua. Então, a obra ela garante o registro para o governo federal, também é uma proteção da cultura brasileira quando a gente tem isso registrado num órgão do governo. Chegou o momento de falarmos de coisa boa, porque o anuário da cachaça, mostra que a bebida teve um aumento nas exportações. Foram mais de 7 milhões de litros vendidos em 2021. Geralmente associada a um produto de baixa qualidade, a cachaça é o oposto disso. É o que garante Galeno Gambeba. Ele é da 7ª geração da família de produtores do destilado e explica que quando feita com técnicas artesanais, a bebida é rica em sabores e tem alta demanda no exterior. A cachaça é uma bebida destilada e de excelente qualidade. A prova disso é que nós já conseguimos que a cachaça seja reconhecida nos Estados Unidos como um produto típico brasileiro. Hoje, cachaças como as feitas aqui são símbolos do Brasil, produtos tipo exportação e destaques em concursos nacionais e internacionais. A aguardente de cana é a 3ª bebida destilada mais consumida no mundo e a 1ª no Brasil. Parte desse sucesso das nossas exportações, eu acho que se devem às diversas iniciativas que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos para a inserção da cachaça no mercado internacional e colocar a cachaça como um destilado de qualidade internacionalmente competitivo. O Brasil possui 936 estabelecimentos produtores de cachaça, segundo dados do Anuário da Cachaça 2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais de 66% das cachaçarias estão na região sudeste, mas a produção do destilado se espalha por todo o país. No total, 611 municípios contam ao menos com um produtor de cachaça. Acho que abrir o mercado da cachaça também, além de ser um grande ganho do ponto de vista de geração de emprego, de financeiro, de recursos, é também uma satisfação própria de colocar um produto genuinamente brasileiro lá nos mercados internacionais. Vamos falar agora dos museus, porque existe aqui no Brasil um museu que conta a história da água. Ele fica no interior de São Paulo, lá em Piracicaba. E é a 2ª cidade do país a ter esta água tratada. O museu passou por grandes reformas e está recebendo cerca de 10 mil pessoas nos finais de semana. Mas vamos observar as informações na reportagem da TV Claré. O Museu da Água de Piracicaba está de portas abertas novamente. O local está pronto para, mais uma vez, receber o público da cidade e região. O museu, que faz parte do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, foi fechado para reparos e cerca de R$15 mil foram gastos entre materiais e mão de obra. São pequenos reparos que são feitos, periódicos, a fim de que nunca haja necessidade de uma grande intervenção. O prédio histórico foi construído entre 1885 e 1887, fazendo com que Piracicaba fosse a 2ª cidade do país a ter água tratada. Por aqui eram captados 250 litros de água por dia, sendo distribuídos às primeiras casas do município. Agora, o local abriga um museu dedicado exclusivamente a este bem tão precioso. O local ainda conta com as bombas originais da época de sua inauguração, vindas da Alemanha.
Ambas funcionaram até 1940, quando foram substituídas por novos equipamentos. Além disso, o espaço do aquário traz um pouco da história do Rio Piracicaba. Os aquários que nós temos aqui são de peixes só da bacia do Rio de Piracicaba, então também são muito bem cuidados, né? A gente tem uma atenção especial para isso. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Mas vamos falar agora da meta que o Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas certificadas com a bandeira azul. Isto é a maior premiação global dedicada à gestão ambiental desses atrativos turísticos. Então vamos conhecer. Ao longo do litoral brasileiro, diversas praias unem beleza com preservação ambiental. Uma combinação que recebeu reconhecimento internacional. 40 praias e marinas do país ganharam a condecoração de Bandeira Azul, que é a maior premiação global dedicada à preservação de áreas litorâneas. É sinal que tem alguém fiscalizando, tem alguém sinalizando que está apta ou não a usar, a estar tomando banho e usufruindo das nossas praias com qualidade. Eu acho que não só para a gente, como turistas, como para o meio ambiente geral, para os animais, para as espécies marinhas, eu acho que essa bandeira é um reconhecimento internacional de que o Brasil, né, tem trabalhado para melhorar a questão da poluição, a questão da preservação ambiental. Acho excelente. Quanto mais praias certificadas, melhor para o Brasil. A certificação de Bandeira Azul é concedida por um júri internacional que analisa diversos critérios, como gestão ambiental, qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. Essa análise é feita a cada ano para verificar como praias e marinas em todo o mundo estão sendo conservadas. Esse ano, o Brasil ampliou em 42% o número de praias e marinas certificadas com a Bandeira Azul. 9 novas praias e 5 marinas passaram a fazer parte da lista e outras 20 praias e 6 marinas tiveram as condecorações renovadas. Agora, no total, 29 praias e 11 marinas brasileiras são consideradas Bandeira Azul. Entre elas estão as praias do Forno e de Itaúna, no estado do Rio, a de Cumbuco, no Ceará, a do Patacho, em Alagoas, e as de Barra Velha e de Pissarras, em Santa Catarina. No ranking nacional, o estado catarinense aparece em primeiro lugar, com 17 praias e marinas certificadas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e a Bahia, com 3 condecorações para cada estado. Este reconhecimento ao Brasil reflete, em grande parte, o trabalho sério que o nosso governo tem feito na promoção do turismo sustentável, com mais praias e marinas certificadas, 40 ao todo para a temporada 2022-2023. Os turistas poderão conhecer as belezas naturais brasileiras de forma mais responsável e sustentável. Este foi o Tele Brasil Notícias. Queremos agradecer aí a sua audiência, ao Pedro Henrique pelos apoios técnicos e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.